para desconsiderar, seria necessário a demonstração e comprovação de abuso de poder daquela pessoa jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. Mas vimos também o artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, que acabou permitindo a criação e a recepção pelo STJ da chamada teoria menor da desconsideração, onde seriam exigidos, portanto, menos requisitos para se fazer e realizar aquela desconsideração. Onde nós discutimos na aula passada algumas coisas, alguns fatores relacionados ao problema de aplicação dessa teoria menor, né? Onde chegamos à conclusão que pela teoria menor, no parágrafo 5º do artigo 28, nós poderíamos ter a aplicação do Instituto com base na alegação de mero inadimplemento daquela sociedade. Ora, quando o parágrafo 5º coloca que qualquer obstáculo poderá ser levantado como um fator condicionante à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, nós indagamos que tipo de obstáculo seria esse. E a gente chega à conclusão, como o STJ chega à conclusão quando fala da teoria menor, que qualquer obstáculo, ainda que manifestado pelo mero inadimplemento, seria algo relevante para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. O que para nós, evidentemente, comercialistas, será amplamente e imperativamente rechaçado. Aplicar uma teoria cujo nome é desconsideração, como sendo a regra para responsabilizar sócio por inadimplemento, é fazer desta teoria a regra, é fazer desta exceção a regra e, portanto, negar o instituto da personificação das sociedades. Para que criar, né, personalidades jurídicas próprias, para que criar sociedades com patrimônios próprios e autônomos, se bastaria o inadimplemento daquela pessoa jurídica criada para desconsiderarmos essa personalidade e responsabilizarmos os sócios, né, dessa sociedade. Vimos, no entanto, que a teoria menor existe e que o STJ já consagrou essa possibilidade, principalmente em relações de consumo e principalmente nas relações de trabalho, quando os juízes do trabalho fazem uma remissão, às vezes até expressa, ao artigo 28, parágrafo 5º do CDC, para aplicar em relações de trabalho, né? Visto isso, nós chegamos ao final da aula passada falando e perguntando sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica nos processos de falência e de recuperação judicial. Aqui nós temos duas análises a serem feitas. A primeira, a desconsideração da personalidade jurídica, como nós sabemos, foi criada para ser um instrumento para coibir o abuso de poder feito pelas pessoas jurídicas. O fato de uma sociedade estar inadimplente e estar em crise, para o direito empresarial, nunca será sinônimo de abuso de poder. Para o direito empresarial, em princípio, nunca será sinônimo de abuso de poder. Negar, né, esse tipo de afirmação é você também negar os institutos da recuperação judicial, principalmente. Ou seja, negar que aquele empresário que está em crise não está abusando do seu poder é simplesmente você dizer a recuperação judicial não tem qualquer tipo de serventia. Se eu não posso aplicá-la, se eu inevitavelmente terei que aplicar a desconsideração para esse fulano que está em crise econômica. Portanto, a gente não pode falar como regra a desconsideração para a recuperação judicial. Isso também, por outro lado, não significa dizer que não seja possível, nos autos de uma recuperação judicial, nós encontrarmos comprovação de abuso de poder que permitem até mesmo uma sociedade em recuperação judicial ter desconsiderada sua personalidade jurídica. O que eu quero dizer
é que a recuperação judicial não pode, evidentemente, servir como um obstáculo para elidir, afastar por completo a aplicação da desconsideração. Se, por um lado, eu não posso presumir que um estado de crise econômica é sempre um estado duvidoso, é sempre um estado abusivo, eu também não posso, do contrário, dizer que todos aqueles que buscam se socorrem no judiciário para tentar se recuperar não poderão ter a desconsideração da personalidade jurídica. Ora, nem 8, nem 80, evidentemente. O que nós devemos procurar simplesmente é a razão pela qual aquela sociedade levou, né, a procurar o judiciário para pedir a recuperação judicial. Coisa que muita pouca gente faz na análise de uma recuperação judicial e que precisaria ser feita com mais detalhe. Ora, por que determinada sociedade foi buscar a recuperação judicial? A priori porque ela está em crise, mas o que motivou essa crise? Será que isso é uma crise ligada à própria existência daquela sociedade? Se for uma crise eterna, provavelmente não há condições de se recuperar. Se for uma crise passageira, uma crise ligada à liquidez do seu faturamento, dos seus recebíveis, ela pode ser recuperada. E muitas vezes a análise e o motivo, né, do que levou aquele empresário a procurar a recuperação judicial poderá levar a gente a afastar ou a aplicar a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, resumindo, a desconsideração da personalidade jurídica não é elidida pelo fato daquela sociedade ter ajuizado ou ter deferido ou concedido a sua recuperação judicial. A desconsideração não é afastada, poderá ser aplicada. Evidentemente que não poderá ser aplicada pela teoria menor, evidentemente que não. Ou seja, apenas comprovado o abuso de poder daquela pessoa jurídica. E numa recuperação judicial, para fazer a análise deste abuso de poder, é necessário que se pesquise os motivos que levaram aquela sociedade a entrar em recuperação judicial, né? Então, nós temos a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica no processo de recuperação judicial, pela teoria maior, evidentemente, pela teoria maior, e, na maior parte das vezes, a análise dessa desconsideração será levada, terá em consideração, terá como fundamento o motivo pelo qual a sociedade foi buscar o remédio chamado recuperação judicial, foi se socorrer na recuperação judicial. E nós aqui estamos falando de algo que pode ser de difícil mensuração prática, né? Às vezes isso é exacerbado, às vezes isso é exteriorizado, quando a sociedade já está prestes a ter convolada a sua recuperação em falência. Às vezes esse abuso de poder fica descoberto, né? Fica visível apenas e tão somente quando a companhia começa a não cumprir obrigações no plano, começa a pedir retificações do plano, aditamentos do plano, e aí é que a gente começa a perceber que lá atrás, quando ela buscou a recuperação judicial, ela já estava procurando pelas vias transversas, né, abusar do seu poder de forma legítima, ou seja, procurar a recuperação judicial para encobrir um abuso de poder que motivou ela a estar naquele estado de crise. Isso é muito comum e a gente vem colocando, né, esse exercício na prática, vem exercendo essa questão na prática, quando a gente observa inúmeros casos de recuperação judicial serem convolados em falência, né, onde a gente indaga o porquê que não deu certo, né? Talvez o motivo para explicar isso seja o motivo que lá atrás ela já não tinha mais como se recuperar, ou seja, quando ela foi buscar a solução no judiciário, ela já estava sem essa solução. E isso é uma forma de abuso de poder. Isso é uma forma de abuso de poder, ou seja, pedidos de recuperação judicial que tentam retardar algo que para aquela sociedade é inevitável, ou seja, a falência, se revelam como uma forma de abuso de poder.
Você fazer uma coletividade acreditar ser possível recuperar algo que você sabe que é irrecuperável é, sem sombra de dúvida, manipular, é, sem sombra de dúvida, abusar do seu poder como pessoa jurídica, como empresário. E o judiciário deve ficar atento a isso, de forma a motivar e a coibir esse tipo de aventura. E talvez uma maneira de coibir isso seja aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, seja fazer a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, pois isso nada mais representa do que um abuso de poder. Isso nada mais representa do que um abuso de poder como consagrado pela teoria maior. Logo, é possível a desconsideração da personalidade jurídica na recuperação judicial. Na falência, da mesma forma, será possível. Na falência, da mesma forma, será possível. Porém, muitos consideram que desconsiderar a personalidade jurídica na falência é a mesma coisa que estender os efeitos da falência aos sócios. E aqui nós devemos ter cuidado, porque a desconsideração em relação à extensão dos efeitos, ela é de menor amplitude do que a própria extensão. Quando a extensão dos efeitos da falência, sejam aos sócios ou a outras sociedades de alguma maneira coligada ou controladas por aquelas sociedades que perfaçam o mesmo grupo econômico, eu estou colocando na situação de falido todas aquelas pessoas que foram a quem foram estendidas os efeitos da falência. Isso significa dizer que eu estou indisponibilizando todos os bens daquela pessoa. Algo que pode não acontecer numa desconsideração da personalidade jurídica. Nós sabemos que a decretação da falência sobre determinada sociedade ou sobre determinado empresário resulta em certos efeitos específicos, né? Dentre eles a inabilitação empresarial, por exemplo. Você dizer que a desconsideração terá os mesmos efeitos de uma extensão é você querer comparar a desconsideração com a falência, sendo os dois institutos totalmente diversos. Um instituto que visa coibir a prática de abuso de poder. Outro instituto que serve para declarar uma insolvência empresarial. São coisas diferentes. A falência visa a declarar sempre um estado econômico relativo a uma insolvência empresarial. Já a desconsideração da personalidade jurídica tem como fundamento apenas punir aqueles que praticaram determinado abuso de poder da personalidade jurídica daquela sociedade. Veja que são coisas diferentes, pois enquanto a desconsideração é uma punição, a falência, ainda bem, não é mais enxergada como uma punição. Era nos tempos antigos, mas não é mais. Falir não significa confissão de crime, falir não significa confissão de abuso. Apesar de vermos na prática inúmeros casos em que a falência acaba deflagrando uma situação de crime, uma situação criminosa, de fraude, etc. Mas nós não podemos considerar isso no conceito do Instituto